Em contato com o Bruno Teixeira, ele está na região central da capital paulista, onde há uma concentração dos trabalhos do Corpo de Bombeiros por lá. Mais de 10 horas de trabalho nessa região da cidade por conta de um incêndio de grandes proporções num galpão comercial. Bruno já em tela aqui com a gente para atualizar as informações de momento. Qual que é a situação por aí, hein, Bruno? Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Os bombeiros ainda trabalham no controle de pequenos focos de incêndio dentro dessas edificações. Mais cedo chegaram a informar até aqui no local que estava começando o trabalho de rescaldos, mas entraram para fazer novas avaliações dentro dos prédios e verificaram que havia então esses focos, ou melhor, que ainda há pequenos focos de incêndio, então continuam no combate às chamas. Reinaldo Macedo, nosso repórter cinematográfico, vai mostrar um pouco a situação dessas edificações aqui na rua Presidente Almeida Couto, que fica próximo aqui à Avenida dos Estados. Nesse momento, inclusive, o Corpo de Bombeiros pede até para que a gente se afaste um pouco aqui da área que está isolada. Há no local aqui 3 edificações que foram atingidas pelas chamas, nesse incêndio que começou no início da noite de ontem. Os 3 prédios são 3 galpões de empresas. Uma empresa que funcionava como um depósito para pessoas que alugam o local para deixar seus objetos. Depois, uma empresa de eletrônicos que eram vendidos no e-commerce e também um depósito de móveis de luxo, todos que ficavam guardados nessas edificações. Então as chamas atingiram esses locais, um incêndio de grandes proporções, como vocês podem ver nas imagens que o Reinaldo mostra neste momento aqui no Novo Dia. O paredão, uma parede desse edifício desabou com a força desse incêndio, dessas chamas, e caiu aqui sobre a rua Presidente Almeida Couto, bem nesse local aqui onde vocês podem ver, onde está saindo ainda muita fumaça e há muitos escombros desse incêndio, inclusive ali quase derrubou um poste. A gente, neste momento aqui, o Corpo de Bombeiros pedindo para a gente se afastar um pouco, então a gente vai deslocar aqui lentamente enquanto eu vou falando para poder abrir caminho aqui para as viaturas que estão se aproximando do local. Então, se a nossa imagem aqui tremer um pouco, não estranhe, porque a gente está se deslocando, se movimentando aqui para poder dar espaço para as equipes do Corpo de Bombeiros que estão trabalhando aqui ainda no controle desses pequenos focos de incêndio, como eles mesmos nos informaram. Então, a gente está Perdemos do Corpo de Bombeiros, CET também auxiliando no trânsito e também há equipes da Enel trabalhando aqui. Infelizmente, contato com o Bruno, já restabelecendo aqui a conexão com ele. No destaque aí da imagem, o momento de início desse incêndio, olha essa imagem aérea. Com essa imagem aérea, a gente consegue ter a dimensão da proporção desse incêndio. São mais de 10 horas de trabalhos do Corpo de Bombeiros no local. O Bruno Teixeira destacava para a gente que também há um trabalho agora das equipes da Enel por conta do restabelecimento do fornecimento de energia na região. E agora, já com o Bruno Teixeira mais uma vez conectado aqui com a gente, com as informações de momento. Do lado direito do seu vídeo, as imagens do que foi o início desse incêndio na região central da cidade de São Paulo. E do lado esquerdo, a imagem de agora, que o Bruno traz em destaque aqui para a gente, já com as informações atualizadas. Bruno. Perfeito, Carol. E como vocês podem observar, mais uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou aqui, até por isso, eu falava que a gente estava se deslocando, porque essa viatura precisava entrar aqui na rua, manobrar para poder se posicionar próximo a esse prédio que os bombeiros entraram e encontraram esses pequenos focos, como eles nos passaram. Então agora o caminhão estacionou aqui, eles vão fazer uma ligação aqui com mais uma mangueira para poder atuar ainda no combate dessas chamas. Eu falava antes do nosso sinal oscilar que equipes da Enel também estão trabalhando. A gente não consegue observar neste ponto aqui, mas anteriormente, Reinaldo Macedo e eu circulamos aqui por outras ruas próximas, onde os bombeiros e as equipes da Enel também estão posicionadas. Na imagem até aparece aqui ao fundo um funcionário da Enel caminhando. Eles estão com algumas viaturas, caminhões, percorrendo as ruas aqui ao lado, também para trabalhar nesse restabelecimento da energia elétrica. Como vocês podem ver, pela violência do incêndio, pela força das chamas aqui, com a queda dessa parede, dessa estrutura do depósito, alguns postes acabaram sendo danificados. Tem um poste que está aqui
tombado, né? Ele está em diagonal e fios aqui que arrebentaram, fios de energia. Então, Carol, essa é a situação aqui no momento. Corpo de Bombeiros ainda trabalhando para controlar esses pequenos focos de incêndio no local. Equipes da Enel também trabalhando para tentar restabelecer a energia na localidade, e o trânsito aqui parcialmente bloqueado em uma faixa da Avenida do Estado, que é uma avenida importante aqui na região central de São Paulo, nesse local onde ocorreu esse incêndio entre os bairros do Cambuci e da Moca. Carol, volto com você. Então, atenção para quem está circulando também pela cidade de São Paulo. A Avenida do Estado é uma das principais avenidas da capital paulista. Já é uma via que, normalmente, nesse horário, tem um trânsito mais pesado. E, por conta dessa ocorrência, com esse bloqueio de uma das pistas, como o Bruno informa, a tendência é de um congestionamento ainda maior. Então, se você puder, evite essa região. Se não tiver como evitar, né, Bruno, então busque aí vias alternativas ou saia com mais tempo de casa, porque a situação está complicada para quem precisa trafegar pela Avenida do Estado.